Bom dia a todos, Pai Shalom. Vamos para a nossa primeira leitura do dia. Estou fazendo a leitura do aplicativo da liturgia diária. E eu só faço a primeira leitura. Tem 3 leituras, tudo da Bíblia. Ah, mas eu pensei que católico não lia a Bíblia. Tem muitos evangélicos que não conhecem nem o Pai Nosso. Muitos evangélicos protestantes que não conhecem nem o Pai Nosso. Vocês duvidam? Começa a fazer algumas perguntas aí para alguns evangélicos protestantes para ver o que eles conhecem da Bíblia. É só repetir o que os outros falam. Aí repete só um versículo só e não conhece o texto do versículo. Por que tem aquele versículo lá? Tem aquele versículo lá porque tem um texto dele. A Bíblia não foi escrita versículo separado. Não. No hebraico, no grego, acho que no latim também. Essas línguas antigas, nem vírgulas elas têm. Nem vírgula. Você sabia disso? Aí vai lá o povo do salão e diz, olha, tem que pôr uma vírgula ali, quando Jesus fala hoje mesmo, tem que pôr uma vírgula. Que vírgula, gente? O original não tem vírgula. Na nossa língua portuguesa que tem, para a gente entender melhor, que a língua portuguesa, para nós, é fácil mais ou menos, né? Que a gente também não sabe tudo português, não. Mas dizem que é uma das línguas mais difíceis de aprender. Para nós é super fácil. Para mim, difícil. Tem tanta língua por aí que é difícil de aprender, né? O português se torna fácil de você aprender, por quê? Porque se você saber o abecedário e se você aprender as famílias das sílabas, né? Lá quando eu estudei 50 anos atrás, que eu tenho 66, mas eu fui estudar mesmo de verdade com 16 anos. Eu já tinha estudado, já sabia ler alguma coisinha, escrever alguma coisinha, mas eu tive que começar do zero quando eu cheguei em São Paulo. Quando eu cheguei da Bahia em São Paulo, eu tive que começar do zero. Então tem lá as famílias. Quem lembra das famílias? Começa com o beabá, né? Então, se você aprender o som do abecedário e se você aprendeu as famílias do beabá, fica fácil para você aprender português, mas depois vem os verbos. Gente, verbos na língua italiana, verbo é o que eu acho mais complicado de aprender. Não, a gente só fica só com aqueles básicos lá, os gerúndios, né? A gente só fica aquele... O gerúndio, aquele outro que serve para tudo também. É o presente. O presente e o passado é fácil em toda a língua. O gerúndio também é fácil. Tem um outro também que agora eu esqueci que palavra que a gente fala. A gente vai só no embalo, só repetindo as frases e seguindo o modelo. Mas tem muitas coisas muito complicado, né? Eu nem sei porque comecei falando em língua, gente. Agora eu lembrei. Pois é, no original não tem vírgula, não. Nem versículo. Nem capítulo. No original não tem. Se as pessoas começarem a discutir, olha, porque tem uma vírgula, porque tem o... Ai, meu Deus do céu, misericórdia, esses teólogos dá dor de cabeça na gente.
Complica mais. Você sabia que tem gente que está bem na igreja vai fazer teologia virar ateu? Você sabia disso, que tem gente que está bem na igreja vai fazer teologia virar ateu? Sabia não? Tá sabendo agora. Porque, gente, é tanta briga por causa de uma vírgula que só tem no português. Mas vamos lá. Vem cá, vem conosco, Jesus. Aleluia. Primeira leitura. Isaías. Hoje é o capítulo 10, do versículo 5 a 7, depois de 13 a 16. Ok? Ele é resumido, eles pegam só uma parte, já numa linguagem mais acessível. Porque se eu pegar a Bíblia e for ler se eu pegar a Bíblia Ave Maria, Deus me livre, irmã, agora você virou idólatra. Você não sabe nem o que é idolatria, fica quieto. Bíblia Ave Maria. Eu tinha complexo também, porque eu também fui doutrinada, né? Por muitos anos. Eu tinha complexo também. Só que lá em Lucas está escrito Ave Maria. E o que significa Ave Maria? Eu também sabia o que significava. É uma saudação. Tipo, viva o rei. Ave César. Viva o rei. Ok? Ela recebeu, no evangelho está escrito, ela recebeu saudação de reis e rainhas. Ave César. Lembra do Ave César? Quer dizer, Ave Maria. E vai, gente, a reza lá, Ave Maria cheia de graça. Isso aí está na Bíblia, está no evangelho, lê Lucas. E fica o povo condenando. Olha, gente, eu não vou nem falar o que eu vi. Gente, tem um canal. Você quer saber mesmo o que é história de igreja sem religiosidade? Porque às vezes você tem complexo do padre, né? Você quer saber o que é mesmo história da igreja sem religiosidade? Eu vou até fazer propaganda aqui do professor. Professor Luca Lancaster. Ele é de Minas Gerais. E ele parece até um rabino falando. Eu acho muito engraçado. Tem um rabino lá de Minas Gerais. Não vou falar o nome não, do rabino não, que vocês sabem. Quem segue sabe. E o Luca Lancaster também é de Minas Gerais. E quando eu vejo ele explicando assim, aquele jeito de falar, não tem nada a ver com o que ensina. O que ensina é outra coisa. Mas o jeito de falar tudo é mineiro, né? O rabino messiânico e o Luca Lancaster. O Luca Lancaster é um professor de teologia católico. Ele é professor. Nossa, o Luca Lancaster está fazendo uma série, gente, do Homem de 1500. Eu falo em código, se vocês não entenderem, me perguntem. O Luca Lancaster está fazendo uma série do Homem de 1500, que eu vi só um short. Eu fiquei assustada, é sério, eu fiquei assustada. Deixa eu ler logo a Bíblia, senão eu vou assustar mais ainda. Vem aqui, Jesus, me ajuda. Santo, santo, santo. Aleluia, aleluia. Ore alamachinai. Vamos lá. Leitura do livro do profeta Isaías. Assim fala o Senhor, Adonai, Elohim, Hashem. Ok? A gente é nordestino e não pode falar Hashem, não tem problema. Hashem. Ok? Aliás, no Nordeste tem tanto judeu, você não tem ideia, que tanto judeu que tem em Pernambuco, que nem sabe que é judeu, descendente de judeu em Pernambuco, tem um monte. E não tem mais por causa de umas brigas que teve lá e eles foram embora para os Estados Unidos, sabia disso? Vamos lá. Laura. Profeta Isaías, assim fala o Senhor, Adonai, que eu falei, né? Ai de Assur. Assur. Gente, eu tenho que sempre falar esse R assim, porque eu tô na terra do R.
Mas dentro do Brasil já era complicado de eu falar o R. São Paulo. São Paulo já era. Quando eu misturei o baiano com a língua baiana com a língua paulista, já ficou complicado me falar o R. E agora eu vim para um lugar que o R é mais R ainda. Vamos lá. Ai. Eita. Interfone. Pera aí. Vocês vão ficar aqui olhando pro chão. Meu Deus, esse correio só resolve passar na hora que eu tô fazendo live. Mas vamos lá. Vem conosco, Jesus. Onde eu tava? Ai de Assur, vara de minha cólera. Vara de minha cólera. Cólera e ira é a mesma coisa, viu, gente? Deus tem ira, Deus fica irado. Ok? O problema de você ficar irado é que você tem que se controlar para não pecar, o que a Bíblia fala. Para não dar lugar ao diabo. Mas Deus fica irado e Deus é Deus. Deus é Deus. Já pisou na cabeça do diabo faz tempo. Ele fica irado, ele não dá lugar pro diabo, não. Nós é que temos que tomar cuidado. Nós, humanos, é que temos que tomar cuidado que estiver irado. Deus é Deus. Deus é sobre... Deus está acima do bem e do mal. Não existe esse negócio de o mal está lutando com o bem. Será que Deus vai perder? Deus é vitorioso. Tentaram já lutar com Deus na eternidade. Perdeu. Perdeu. O Senhor Jesus de Nazaré venceu na fraqueza da cruz, pisou na cabeça da serpente, no Monte Caveira. Diz que lá tem a cabeça do Golias enterrado, sabia disso? Bom. Enfim, gente, vamos seguir em frente, ok? Vem conosco, Jesus, cubra-nos com o teu sangue e envia teus anjos guerreiros para nos proteger, eu e a minha casa, em nome de Jesus, amém. Ai de Assur, vara de minha cólera, bastão em minhas mãos, instrumento de minha indignação. Gente. Quando Deus entra na história, ela acaba rapidinho. Quando Deus entra na guerra, ela acaba rapidinho. Ok? Essas guerras, essas guerras tem que ser quanto tempo, nunca chega a um acordo. Deus está com um lado, Deus está com o outro. Gente, não quero dividir Deus, não. Deus não é político, não. Não quero fazer politicagem com Deus, não. O santo é o nome do Eterno. Deus está acima de tudo. Quando ele entrar na guerra, acaba, gente. Ai de Assur. O Assur, ele é a vara que Deus usa, aqui, ó. Mas ai dele. Sangue de Jesus é poder. Me ajuda, Senhor. Tenha compaixão. Ai de Assur, vara de minha cólera, bastão em minhas mãos, instrumento de minha indignação. Ok? Nós vemos guerras e como a Bíblia diz, guerras e ameaças de guerra, né? Guerras e ameaças de guerra o tempo todo a gente vê. Algumas guerras já estão acontecendo, outras eles estão ameaçando. Rumores de guerra que a Bíblia fala, né? Guerras e rumores de guerra. Mas quando Deus entrar,
Deus vai usar alguém. Deus vai usar o Assur. Quem é o Assur desses tempos? Quem será o Assur desse tempo? Deus vai usar o Assur. Vara da minha cólera, bastão em minhas mãos, instrumento de minha indignação. Se Deus pegar a vara e entrar na briga, a guerra acaba rapidinho e não sobra ninguém vivo. Pela misericórdia de Deus, ele deixa escapar sempre um pouquinho lá, como foi com as 10 tribos de Israel e Samaria. Aquelas azeitonazinhas que ficou lá em cima no galho, e ainda estava meia verde, e não caiu, ok? Mas morre muita gente. Morre muita gente. Não brinca, não. Você conhece Deus de Israel? Eu creio no Deus de Israel. Chega a inchar para falar. Nunca leu um profeta para saber quem é o Deus de Israel. Ah, porque o meu rabino falou isso, meu rabino falou aquilo. O seu rabino não vai falar o que realmente está escrito em todos os profetas para você, mesmo porque eles nem estudam muito profeta. Eles só estudam mais a Torá. Até eles estudam, mas eles não pregam. Eles falam alguma coisinha lá de um profeta. Mas você quer conhecer mesmo os profetas, você tem que ler o livro. Graças a Deus que hoje a gente tem ele, irmão. Graças a Deus. As mulheres não conhecem Bíblia no judaísmo. Elas só conhecem aquilo que os rabinos ensinam. Que é Talmud. Elas não conhecem. Você sabia disso? Mas, infelizmente, os cristãos, as mulheres têm liberdade, mas também faz muito uso inadequado da palavra de Deus, faz interpretação errada da palavra de Deus. Hoje em dia está na moda usar a palavra de Deus para coaching, né? Assistente espiritual. O que mais? Tem outras palavras que eu esqueci agora, gente, mas deixa pra lá. Vamos lá. Vamos para a Bíblia, que eu amo a Bíblia. Obrigado, Jesus. Eu o envio contra uma nação ímpia. Ok? Tinha nação ímpia. Às vezes você pensa que uma nação é ímpia e tem outra pior, mais ímpia que aquela. Sabia disso? Eu vou pesquisar quem era o Assur. Eu ainda tô que é a internet no outro celular aqui. Eu vou, quer ver? Vamos ver o que eles falam. Quem era Assur? Não sei se a inteligência X vai entender. Vou colocar aqui, ó. Que era o Assur de Isaías, do livro de Isaías. Vamos ver aqui se me aparece. Que aí a gente já fica sabendo agora. A inteligência Overview é a única inteligência que eu uso porque é automático no Google, gente. É Overview. Vamos lá. No livro de Isaías, Assur, ou Assur com X ou Assur com 2 S, ok? É isso. Refere-se ao Império Assírio. Assur é do Império Assírio. Dos assírios, muito falado da Bíblia, os assírios guerreiros, né? Refere-se ao Império Assírio. Assíria, que hoje nós não temos mais a Assíria, hoje nós só temos Síria, né? Juntou tudo ali com aquele povo lá. Entre Líbano, Síria, Turquia, Iraque, pelo que eu entendo, mais ou menos, gente. Ok? Vamos. Então aqui, ó. Então já sabemos que é um Assur. O Assur era do Império da Síria. Na época de Isaías. Esses assírios aí é muito falado
Eu nem vou ler a história toda, não, porque meu objetivo não é esse. Vou voltar para a Bíblia. Vou voltar para a Bíblia. Eu era o imperador da Síria. Eu nem sei se eu usava esse nome imperador, mas como tá falando império, eu tô falando imperador, ok? Era o imperador da Síria, que era a vara que Deus usava quando estava virado. O bastão de minhas mãos, instrumento de minha direção. Você leia Isaías, capítulo 10, versículo 5, para você entender. Você não lê Bíblia e quando a gente vai falar alguma coisa da Bíblia, vocês se assustam. Vem conosco, Jesus amado. Muito obrigado pela tua palavra. Eu o envio contra uma nação ímpia e ordenou-lhe contra um povo que me excita a ira. Eita, gente, não incita Deus a ira não, gente. Às vezes você está xingando lá uma nação, o presidente daquela nação, você está xingando, mas não é aquela nação que está provocando a ira a Deus. Assim, nós não sabemos quem é que está provocando a ira a Deus. Presta atenção nisso daqui, gente. Nós não sabemos qual é a nação que está provocando a ira a Deus. Às vezes você pensa que é uma nação, não é. Os assírios eram tenebrosos. Vai ver a história dos assírios. O que eles fizeram com Samaria? Que era a vara. A vara. Meu Deus. Gente, você conhece Deus Israel? Eu recomendo você ler os profetas bíblicos. Eu envio contra uma nação ímpia e ordeno-lhes contra um povo que me excita a ira, que o submeta à pilhagem e ao saque. Saque é sacar coisa dos outros, não é fazer saque no caixa eletrônico igual você conhece não, gente. Saque aqui era tomar as coisas dos outros, ok? Pilhagens, ia juntando montões, né? Que o calque aos pés como lama nas ruas. Gente, isso é muito forte, gente. O Senhor falou que o Assur, o imperador da Síria, ele era o bastão nas mãos dele e que ele ia fazer o quê? Ele ia enviar contra uma nação ímpia. Uma nação ímpia que estava deixando ele irado. Na época de Isaías, tá? Vamos continuar a leitura? Meu Deus, isso é muito forte, é sério, gente. Que calca os pés. Que calca os pés como lama nas ruas. Apocalipse fala que vai ter tanta morte que o sangue vai dar lá na boca dos cavalos. Sabe quando você tá lá com a rédea no cavalo? É rédea que fala, tem outros nomes também, já esqueci. Você puxa ali ela, então o cavalo ele vira assim, fica quase 1 metro, dependendo do tamanho do cavalo, né? Mais ou menos 1 metro do chão, não sei. A boca. Lá Apocalipse fala que o sangue vai dar na boca dos cavalos. Vem conosco, Jesus. Gente, se a gente estiver em Cristo Jesus, o Senhor Jesus é o esconderijo de Deus, é o esconderijo do Salmo 91. Se você não estiver no esconderijo do eterno Deus, você está frito literalmente. Misericórdia, Senhor Jesus, socorro, vem conosco. Misericórdia. Que calca os pés como lama nas ruas. Mas ele assim não pensava.
Seu propósito não era esse. Pelo contrário, sua intenção era esmagar e exterminar não poucas nações. Pois diz o rei da Síria: realizei isso pela força da minha mão e com a minha sagacidade, pois tenho experiência, aboli as fronteiras dos povos, saqueei seus tesouros e derrubei de golpe os ocupantes de altos postos. Olha só o que o pessoal da Síria fazia, o rei da Síria, o que ele fazia? Só que ele achava que era ele, a força dele, que ele estava fazendo isso, porque ele era o cara. Não, não é o cara. A Bíblia fala, o Senhor Jesus falou, ai dele. E mas falou assim, vara das minhas mãos, bastão das minhas mãos. Mas falou, mas é ai dele. Por que ai dele? Porque Deus estava permitindo que ele fizesse aquilo e ele não estava dando a glória para Deus. Ele estava dando a glória para si próprio. Olha o que ele fala aqui. Pois diz o rei da Síria, realizei isso pela força de minha mão e com minha sagacidade, pois tenho experiência, aboli as fronteiras dos povos, saquei seus tesouros e derrubei de golpe os ocupantes dos altos postos. Tem um cara hoje que ele é muito parecido com isso. Ele é muito arrogante, ele é muito arrogante, gente. Só evangélico político que não enxerga. Um cara que ele é muito arrogante, ele fala assim mesmo. É ele. Quando ele fala no nome de Deus é porque ele quer ganhar voto dos evangélicos. Não se iluda não. Se iluda não. Se iluda com quem fala no nome de Deus quando está com medo de perder voto. Não se iluda. Pode ser em qualquer nação. Vem conosco, Senhor. Vamos lá, vamos lá. A minha mão empalmou como um ninho a riqueza dos povos. Continuou falando aqui o rei da Síria. A minha mão empalhou como um ninho a riqueza dos povos, como se apanha uma ninhada de ovo. Assim ajuntei eu os povos da terra, e não houve quem batesse asa ou abrisse o bico e desse um pio. Às vezes a gente está fazendo isso. Purifica-nos, Senhor. Até quem realmente mexe no ninho do passarinho. Uma coisa tão simples, que aqui deu exemplo. Tão simples, né, gente? Mas deu exemplo aqui. Mas acaso gloria-se o machado em detrimento do lenhador que com ele corta? Sabe que o rei da Síria era? Ele era um machado nas mãos de Deus. Eu queria achar esse texto um tempo atrás e não sabia. Ele está aqui, ó, está em Isaías 10. Agora não posso esquecer mais. Isaías 10. Leitura do dia 15 de julho de 2026. Mas acaso gloria o machado em detrimento do lenhador que com ele corta? Santo é o nome do Senhor. O machado não pode se gloriar. O rei da Síria era um machado na mão de Deus. Deus estava permitindo que ele tivesse aquelas vitórias. Não era para ele ficar com orgulho. Qualquer presidente, gente, seja da direita ou da esquerda, não se iluda com isso. Qualquer um que não reconhecer Deus no seu governo, qualquer um que não for humilde e dar glória pro eterno, mas se ficar com orgulho, eu fiz isso, eu fiz aquilo, meu governo,
pode ser que nação for, vai cair. Se não der a glória pro eterno, vai cair. Vamos lá. Mas acaso gloria-se o machado de detrimento do lenhador com que ele corta? Ou se exalta a serra contra o serrador que a maneja? Como se a vara movesse, quem a levanta o bastão? O ser humano, gente... Ai, mas o ser humano criou a inteligência, e a inteligência sabe tudo, e não sei o quê. E tem lá o míssil inteligente que vai lá na casa do homem, na cama do homem e mata o homem. Mas se você ficar achando que você é o cara, que tudo foi você que fez, e não der a glória ao eterno Deus Criador, você vai cair, como o rei da Síria caiu. Vamos lá. Vamos continuar lendo aqui. Como se a vara movesse, quem a levanta, e o bastão erguesse o que não é madeira. Por exemplo, tem a pessoa que ela levanta a vara, certo? Os reis são a vara. Não é a vara que levanta as pessoas, é as pessoas que levantam a vara. A comparação Deus, ok? Tá entendendo? Vamos lá. Por isso enviará o dominador. Por isso enviará o dominador. O dominador. Você sabe o que é o dominador, gente? Você sabe o que é o dominador? É o mesmo que Daniel fala e é o mesmo que Paulo fala na carta de 2 Tessalonicenses. Por isso enviará o dominador. Quem é o dominador? O dominador era alguém maior que o rei da Síria, porque o rei da Síria estava se achando. Gente, isso tem tudo a ver com o tempo que nós estamos vivendo. Por isso enviará o dominador, Senhor dos exércitos, contra aqueles fortes guerreiros, o raquitismo, e abalará sua glória com convulsões que queima como fogo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vocês entenderam o texto? Os assírios, vamos fazer outra pesquisa aqui, né? Quem eram os assírios? Vamos lá. Deus seja louvado, aleluia. Aqui, ó. Quem eram os assírios? Vamos ver quem eram os assírios? Os assírios foram um povo semita. Semita. Semita significa que ele vem do filho de Noé. Não significa que ele vem de Abraão. Abraão também é semita. Mas semita, Abraão é semita porque ele veio de Sêmen. Lá do filho de Noé chamado Sem, né? Que a gente fala Sem, né? Shem, é Shem. No hebraico é Shem. Shem significa nome. Nome. Shem. Ele veio o assírio, ele veio da descendência do filho de Noé, do Sem, que em português é Sem, mas é Shem, que significa nome. Então ele é semita. Então quando o pessoal fala antissemita, gente, antissemita não é só contra judeu. O antissemita, você falar antissemita, você está falando que é contra toda a descendência de Shem, filho de Noé. Noé teve 3 dos filhos, lembra lá? Cão, Jafé, tem os jafetitas, os cananitas e os semitas, ok? Vamos lá para a raiz. Gente, como eu amo a raiz, obrigado, Senhor. Como eu amo a raiz, porque as pessoas, elas ficam assim lá no rasinho, na beira da praia ali, e quer discursar, vai para a raiz. O que é semita?
descendência de Shem. O que é ser antissemita? É ser antes os descendentes de Shem, filho de Noé, que foi abençoado, que recebeu a maior benção. Então os assírios, por isso que os caras estavam ali, só vitória. Eles eram descendentes de Sem. Tá aqui, gente, na Bíblia. Na história. Na Bíblia eu li a Isaías contando do Assur, da Síria. Vamos lá. Os assírios foram um povo semita do norte da Mesopotâmia, atual Iraque. Lembra que Abraão andou por aqueles lugares ali? Que construiu um dos maiores e mais temidos impérios da antiguidade. Os assírios, descendentes de Shem, que eu não sabia disso, por isso que é bom a gente pesquisar e não sair falando besteira por aí, nem ficar dando ouvido para quem não conhece nem o beabá e quer ensinar a língua estrangeira para o Brasil. Santo, santo, santo. Vamos lá. Os assírios foram um povo semita do norte da Mesopotâmia, que é atual Iraque, que construiu um dos maiores e mais temidos impérios da antiguidade. Ok? A Babilônia também era no Iraque, viu, gente? Mas muda, gente. Os governos, eles mudam, gente. A terra continua lá. Não tem mais aquele poder, aquela cabeça de ouro, não tá mais lá. A cabeça de ouro agora tá em outra nação que tá poderosa aí se achando. Isso não dá glória para Deus não, pra tu ver o que vai acontecer, viu, homem? Vamos conosco, Jesus. Então, olha aí, descendente de Shem. Ok? Aí é antissemita, é antijudeu. Não, gente, não tem só o povo judeu. O povo judeu vem de Abraão, Isaac e Jacó. E Judá. Passou por Abraão, passou pelo pai de Abraão, Isaac, Jacó, Judá, e de Judá mais milhões até os dias de hoje. Quando se fala antissemita, está falando que é contra o filho de Noé, Shem. Os assírios eram descendentes de Shem. E eles eram poderosos. E eles estavam ganhando tudo. E eles eram ricos. Iraque já foi muito rico. Iraque já viu muita riqueza dos assírios. Eu nem sabia que tinha sido no Iraque, gente. Dos assírios, depois da Babilônia. Eu tenho que pesquisar esses governos aí, gente. Tem que ver. Ai, meu Deus. Nossa, comeu uma história. Obrigado, Senhor. Tem que pesquisar esses governos que veio antes da Babilônia. Porque a gente sempre, por causa da Estado de Daniel, a gente só fala da Babilônia para cá, né? Então. Mas os assírios, embora ele fosse de Shem, que recebeu a benção grande de Noé, ok? Os assírios estavam tendo todas as vitórias contra os povos da época, mas eles não deram a glória para o eterno Deus, o Criador, que está acima do bem e do mal. Que está acima de Sem, Jafé e Cão. Que está acima de cristão e judeu. Que está acima de árabes e gentios. O eterno Todo-Poderoso está acima de tudo e de todos. E cuidado para não deixar ele irado. O Salmo 2 diz assim: beijai o filho, para que não ire. Para que ele não ira. Beija o filho é Jesus Nazareno. Tão mansinho, cordeirinho. O pessoal fez o que queria com ele. Pois é, mas ele é o leão. Ele volta no cavalo para a guerra. Ele veio no jumentinho humilde, mas ele volta no cavalo para a guerra. Na tua igreja te ensina isso? Ou a tua igreja é aquela do mimimi? Ai, irmãozinho, Deus não vai fazer nada não. Pode continuar vivendo do pecado que você tá e tá tudo bem. Vai morrer pro céu. Não é assim não.
É muito mais sério do que você imagina. Vem conosco, Senhor, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Vem comigo, me ajuda. Me ajuda porque eu amo a tua palavra e eu preciso da tua cobertura. Jesus, eu preciso da tua cobertura. Vem comigo. Obrigado porque o Senhor está comigo, porque o Senhor falou que está do meu lado. E eu preciso do Senhor sempre, nunca me deixe achar que é eu, porque eu não sou nada. É a tua palavra, Senhor Jesus, e é o teu poder e é os anjos que nos protegem. Gente, nós não enxergamos o mundo espiritual. Se a gente fosse enxergar o mundo espiritual, a gente não tem ideia. A gente não tem ideia. Quando você vê uma pessoa furiosa com você, furiosa, você fala, poxa, por que eu fiz com essa pessoa que ela tá tão furiosa comigo? É o mundo espiritual atuando, gente. Mas você não está vendo. Você só está vendo a pessoa. Cubra-nos, Pai, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Bom dia, Pai Shalom, que eu já falei bastante. A leitura de hoje, no dia 15 de julho de 2026. Até a próxima. Pai Shalom.